Saúdo a todos os alunos do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata, com a paz do Senhor Jesus. Esta é a segunda aula sobre Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Continuando a aula anterior, trataremos agora dos sacerdotes e do sumo sacerdote exercendo tarefas de mediação. Enquanto os profetas, sobretudo, intermediaram a palavra de Deus para o homem, os sacerdotes principalmente intermediavam a palavra do homem para Deus. Os sacerdotes chegavam à presença de Deus no santuário e ofereciam incenso, que representava as orações dos servos de Deus. Em especial, o sumo sacerdote, no dia da expiação, entrava no Santíssimo em nome da nação de Israel para pedir perdão pelos pecados de todo o povo. O sumo sacerdote entrava em comunhão com Deus, ou seja, encontrava-se com Deus, como representante de seu povo. Esta era uma função típica de mediador. Considerando que o pecado separa o homem de Deus, como era possível que os sacerdotes e o sumo sacerdote pudessem exercer uma mediação aceita por Deus? Como eles se tornaram mediadores eficazes? Isto se tornou possível, repetimos, graças aos sacrifícios oferecidos em favor dos próprios sacerdotes e em favor do povo. Esses sacrifícios eram figuras ou sombras do sacrifício do Senhor Jesus como Cordeiro de Deus. Vejamos agora as tarefas dos sacerdotes. Na Velha Aliança, Deus traçou pelo tabernáculo um caminho para acesso a ele, estabelecendo mediadores que eram os sacerdotes. Cada sacerdote cumpria orientações que requeriam um maior nível de proximidade com Deus. As ações dos sacerdotes aplacavam a indignação de Deus e satisfaziam sua justiça. Mas para que essa mediação dos sacerdotes fosse exitosa, fosse bem-sucedida, havia certos requisitos. Em primeiro lugar, o homem pecador deveria reconhecer e confessar o seu pecado, apresentando a oferta de um cordeiro ou outro animal que morreria em seu lugar. O pecador, então, recebia o perdão, mas ainda não alcançava o acesso direto a Deus. Em segundo lugar, era necessária a intervenção do sacerdote, ungido por Deus, que deveria executar o sacrifício do cordeiro ou de outro animal pelo pecador. Finalmente, cabia ao sacerdote a ministração no santuário, colocando em ordem, em primeiro lugar, os pães da proposição, tipo da palavra viva que profeticamente serviria de alimento espiritual à igreja. Em segundo lugar, o candeeiro de ouro batido, que continha o azeite que alimentava as 7 lâmpadas, tipo da revelação de Deus, mostrando que o homem que se chega a ele precisava da revelação, da luz do mundo, ou seja, do Senhor Jesus. E, em terceiro lugar, o altar do incenso, tipo das orações que sobem a Deus em favor dos seus servos. Essas ministrações dos sacerdotes eram a segunda parte do processo de mediação, com o objetivo de alcançar o acesso do homem a Deus. A fumaça do incenso com perfume agradável a Deus, ao subir, representava que Deus tomava conhecimento da intercessão e a aceitava. Mas havia também o sumo sacerdote, além das ações dos sacerdotes.
Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo para interceder junto a Deus em favor de todo o povo de Israel. No Santíssimo Lugar estava a Arca da Aliança, que continha as 2 tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um vaso com uma porção do maná. Sobre a arca estava o propiciatório que a fechava. E acima do propiciatório estavam estátuas dos 2 querubins da glória, marcando a arca como o lugar de uma maior comunhão com Deus. A Arca da Aliança e os elementos que estavam em seu interior e o propiciatório com os 2 querubins representavam a morada, a presença do Deus vivo no meio do seu povo. E o termo tabernáculo significa habitação, tenda, residência. Vejamos agora, finalmente, o Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote, como nosso mediador, como nosso intercessor. Como já vimos, na antiga aliança, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios pelo povo e por si próprio para perdão dos pecados. Ele buscava, assim, abrir ao homem o acesso à eternidade, à presença de Deus. Apesar de todos esses atos de mediação terem sido determinados por Deus, eles só foram eficazes, ou seja, eles só alcançaram o objetivo de tornar Deus propício, favorável aos ofertantes e de estabelecerem a comunhão perfeita entre eles e Deus, porque esses sacrifícios se baseavam, essas ações dos sacerdotes e do sumo sacerdote se baseavam em sacrifícios que prefiguravam o sacrifício perfeito do Filho de Deus, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Vejamos agora o Senhor Jesus como reconciliador. O Senhor Jesus tornou viáveis essas formas de mediação no Velho Testamento, porque, primeiramente, ele conquistou o acesso a Deus. Ele alcançou o favor de Deus, oferecendo um sacrifício único por todos os pecados. Sacrifício esse que foi aceito por Deus. Mas, para estar habilitado a oferecer o sacrifício da sua própria vida e a pagar o preço exigido pelo Pai pelos pecados do homem, o Filho de Deus precisou primeiramente tornar-se homem. E homem, ele precisou cumprir a lei e viver uma vida sem pecado. Somente então ele se habilitou a morrer na cruz como Cordeiro de Deus e ressuscitar e entrar no Santíssimo na eternidade como sumo sacerdote perfeito para interceder por nós. Ao atender todos esses requisitos, o Senhor Jesus rasgou o véu que separava o homem de Deus, ou seja, abriu para o homem o caminho para o Santíssimo, o verdadeiro Santíssimo na eternidade, pois ele entrou no tabernáculo eterno por nós e entrou como nosso representante e mais, como nosso advogado. Como está escrito, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos. Hebreus 10, versículos 19 a 22. Dessa forma, nós fomos reconciliados com Deus, passando a ter acesso à presença de Deus, e a ter o direito de nos comunicar com o Pai. A partir da reconciliação efetuada na cruz, Jesus passou a ser o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote,
o nosso intermediário permanente, intermediário de nosso relacionamento com Deus. Como está escrito, onde no Santíssimo, Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6:20. E mais adiante, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus 4:14. E ainda, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:10. Ganhamos, portanto, para sempre o acesso ao Pai em seu nome, em nome de Jesus, e graças ao seu sangue. Finalmente, Jesus como nosso mediador. A partir da conclusão da obra de reconciliação, oferecendo-se como Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus passou a ser o mediador permanente entre os crentes e Deus. Não há mais acesso a Deus senão por Ele, que se tornou nosso sumo sacerdote, nosso eterno mediador, aquele que intercede continuamente junto ao Pai em nosso favor. Jesus se tornou, portanto, o único mediador entre Deus e os homens. Como está escrito, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9:12. E, mais adiante, mas este Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Hebreus 10, 11, 12. E mais adiante, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12, 24. Então, repetimos, tornando mais claro essas verdades, que Jesus é hoje o único mediador entre Deus e os homens, porque pelo seu sangue pagou o preço exigido pelos nossos pecados e assim nos justificou diante de Deus, completando a obra de reconciliação que Ele consumou na cruz do Calvário. E assim Ele tornou possível a tarefa de mediação que Ele opera continuamente em favor de seus servos. Como está escrito, justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho. E ainda mais, se nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Romanos 5, 9 a 11. E por isso, Jesus é mediador de um Novo Testamento. Hebreus 9, 15. E em Coríntios 5, 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, 18. E mais adiante, em João 14, 6, lemos: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E mais adiante, Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles.
Hebreus 7, 25. E em João 16, 26 lemos: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. É claro que essa mediação de Jesus ocorre sempre que pecamos e confessamos os nossos pecados e nos arrependemos. Nesses momentos, temos a segurança de contar com um mediador que atua como nosso advogado junto ao Pai, que intercede por nós com autoridade, pois pode apresentar o preço que ele pagou para que sejamos perdoados. E o preço foi o seu próprio sangue. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2:1. Concluindo, irmãos, Jesus, por haver entrado no tabernáculo celestial como sumo sacerdote da nova aliança e como Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Jesus se tornou para nós reconciliador, aquele que nos reconciliou com Deus ao se oferecer como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como está escrito, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5:19. Jesus se tornou nosso mediador, o único ser que pode intermediar nossa comunicação com Deus, dando-nos o direito de nos dirigirmos ao Pai em seu nome. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. E Jesus se tornou nosso sumo sacerdote, que intercede por nós continuamente junto ao Pai como nosso advogado. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Hebreus 10, 19 a 22. E se tornou nosso Salvador, aquele que nos salvou da morte eterna, mediante a sua obra como reconciliador, mediador e advogado. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 2. A paz do Senhor.